Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado: Quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? Estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: Eis minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, presentes aqui no Santuário do Pai das Misericórdias, nesta terça-feira da 16ª semana do Tempo Comum, nós ouvimos Jesus no seu Evangelho, nos convidando a esse caminho de estarmos com Ele. Antes mesmo de nós aprendermos a fazer a vontade do Pai, antes mesmo de conseguirmos colocar a nossa vida diante da vontade de Deus, precisamos estar com Ele. Nós ouvimos no início do Evangelho que quando Jesus estava falando às multidões, existia uma multidão ao seu redor, existia uma multidão de pessoas aos seus pés, sedentos da sua palavra. Existia uma multidão ali querendo ouvir a sua palavra, com o desejo do seu coração de serem preenchidos por aquela palavra que era a palavra de vida eterna, que ressoava pela boca de Jesus. E aí nós vamos, aquilo que ele vai nos mostrando hoje, porque ele está ali pregando, como nós ouvimos, essa multidão, chega alguém e fala: olha, sua mãe e seus irmãos estão aí fora querendo falar contigo. E aí Jesus responde fazendo uma pergunta. Mas quem são os meus irmãos? Quem é minha mãe? Aponta para os discípulos dizendo: aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Colocando como movimento em abrir o coração à vontade de Deus, em fazer a vontade de Deus. Mas o Evangelho nos traz esse detalhe importante, e é a partir desse detalhe que eu quero trabalhar esta homilia. A multidão estava ouvindo. Antes de Jesus apontar aquele que faz a vontade, é a multidão que ouve. E como pano de fundo desse Evangelho, a presença da Virgem Maria. Porque Jesus não está menosprezando a Virgem Maria. Jesus não está menosprezando a sua mãe. Pelo contrário, Jesus está exaltando, Jesus está evidenciando aquela que, por primeiro, ouviu e fez a vontade de Deus. Aquela que por excelência ouviu, tinha em seu coração um desejo constante de estar na presença de Deus, um desejo constante de ouvir a palavra do Mestre, a palavra do Pai, e porque tinha em seu coração toda possuída por Deus, toda agraciada por Deus, ela tinha a sua vida não voltada para as suas próprias vontades, mas para a vontade de Deus. E aí nós vamos percebendo neste movimento que Jesus vai evidenciando e trazendo também para cada um de nós que somos filhos do Pai das Misericórdias, filhos de Deus, e precisamos também cultivar em nossos corações o desejo de ouvir a Deus, de estar na presença dEle, de nos colocarmos aos pés do Mestre que é Jesus, com esse ouvido desejoso, com esse ouvido sedento, com esse ouvido querendo realmente ouvi-lo e permitir que o coração seja enamorado cada vez mais pelo Senhor, porque quanto mais nós vamos ouvindo a Deus, quanto mais nós vamos permitindo que o nosso coração esteja dobrado aos seus pés, Ele como mestre e nós como seus discípulos, o nosso coração vai se apaixonando por Ele. O nosso coração vai crescendo cada vez mais de um amor tão grande, de um amor tão profundo, de um amor tão fecundo, que assim como a Virgem Maria,
o quanto mais nós amamos a Deus, menos nós estamos voltados para a nossa vontade, mais para a vontade daquele que é a razão do nosso viver. Por isso que eu dizia que antes de fazer a vontade de Deus, nós precisamos estar aos pés de Jesus. Estar aos pés dele com o coração sedento, com o coração desejoso, para que enamorados, apaixonados, com o coração cada vez mais dilatado, porque é a voz do Senhor que vai inflamando em nós, que vai inflamando o nosso coração de paixão pelo Senhor. É na presença dele que o nosso coração vai cada vez mais sendo abrasado de uma paixão, de um amor radical a Deus, a tal ponto de negarmos as nossas próprias vontades para fazer a vontade de Deus. Por isso que como pano de fundo está a Virgem Maria. Quem mais nesse mundo foi capaz de renunciar às suas próprias vontades, o seu próprio direito para fazer a vontade de Deus, a não ser a Virgem Maria? Quem mais neste mundo, com o coração todo de Deus, com o coração agraciado, com o coração exclusivo somente a Deus, foi capaz de deixar os seus planos de lado para assumir a vontade do Pai? A Virgem Maria. E aí nós vamos olhando para a nossa Mãe Santíssima e aprendendo com ela como nossa mãe, mas também como mestra, como aquela que foi a primeira discípula de Jesus, porque ela gera Jesus. Ela gera Jesus, mas também ela se torna mãe pela sua fidelidade, pelo seu seguimento a Jesus. Maria, que vai fazendo em tudo a vontade de Deus. E aí nós podemos nos questionar, amados irmãos e irmãs, nessa manhã. Nós que amamos a Deus, e dizemos que amamos a Deus, e sem dúvida amamos a Ele, mas será que o nosso amor a Deus é tão radical como o amor da Virgem Maria, capaz de negarmos as nossas próprias vontades para fazer a vontade de Deus? Porque Jesus nos disse: vai fazer parte da minha família aquele que faz a vontade do meu Pai. Nós vivemos numa sociedade tão individualista, tão egoísta, que nós poderíamos ousar a dizer, vivemos numa sociedade que nós idolatramos o nosso próprio eu. É o meu querer, é o meu jeito, é a minha vontade, é as minhas próprias manias que devem prevalecer. E aí nós olhamos para essa sociedade, que não somente está lá fora, mas que muitas vezes influenciam a cada um de nós também, que pertencemos a Jesus, essa idolatria do nosso próprio eu, da nossa própria vontade. E aí nós precisamos olhar para essa liturgia com um coração apaixonado por Deus, com um coração que quer fazer em tudo a vontade de Deus, porque reconhecemos que a vontade de Deus é o único caminho que pode nos colocar no céu. A conversão do nosso coração, essa conversão que rompe com o nosso próprio eu, para nos direcionarmos para o tu, que é Deus, para o outro, que é a vontade de Deus. Buscarmos cada vez mais esse rompimento dessa escravidão das nossas próprias vontades. Essa escravidão que nos coloca em direção ao nosso querer, à nossa própria vontade, às nossas próprias manias. Nos tornamos escravos de nós mesmos, quando nós caímos nessa idolatria do nosso próprio eu. E aí nós olhamos para a Virgem Maria, aquilo que Jesus nos propõe no Evangelho de hoje, nessa necessidade de rompermos com isso, com um caminho duro, com um caminho humilde, com um caminho sincero, humildade e sinceridade, para rompermos em colocarmos o nosso coração não mais em movimento em direção a nós mesmos, mas em direção a outro tu, em direção à vontade do Pai, à vontade de Deus. E aí, amados irmãos e irmãs, nós compreendemos que o verdadeiro discipulado, que só é possível fazer a vontade de Deus, como Jesus nos propõe nesse Evangelho de hoje, estando aos seus pés, cultivando uma amizade com Ele, cultivando uma intimidade profunda com Deus. Porque quando o nosso coração não está mergulhado, o nosso coração não está misturado com o coração de Cristo, a vontade dele se torna um peso para nós.
Mas quando íntimos do Senhor, quando nós estamos profundamente mergulhados no seu coração, quando a nossa vida está totalmente misturada com a vida do Mestre, quando a nossa vida está totalmente configurada, conformada com a vida de Cristo, a vontade do Pai para nós não se torna um peso. A vontade do Pai se torna um caminho de liberdade para cada um de nós, porque nós somos feitos para fazer a vontade de Deus. Nós somos criados para fazermos a vontade de Deus. Quando nós não fazemos a vontade de Deus, nós estamos negando a nossa própria identidade. Por isso que mergulhados, assim como a Virgem Maria, mergulhada, enamorada com o coração de Deus, ela carrega a sua cruz com leveza. Porque ela compreende que estar na vontade de Deus é trilhar o caminho de liberdade. E fora da vontade de Deus, nós nos tornamos escravos. E aí, amados irmãos e irmãs, compreendemos que ser discípulo de Jesus é muito mais de ouvi-lo, de aprender algo com ele. Ser discípulo, autêntico discípulo de Jesus, a exemplo da Virgem Maria, é ouvir a palavra de Deus, deixar ser possuído por essa palavra e viver a mesma vida que Cristo viveu. Cristo, o Filho eterno do Pai, numa vida obediente, numa vida de obediência à vontade do Pai. Precisamos ouvir a Deus, permitir que o nosso coração seja totalmente inflamado pela sua presença e imitarmos a Jesus, para que um dia também possamos tomar o nosso lugar na eternidade que Deus tem para os seus filhos, aqueles que lutaram para fazer a vontade de Deus. Que tenhamos essa docilidade no nosso coração e peçamos à Virgem Santíssima que nos ajude. Assim como ela, um coração todo de Deus, exclusivo de Deus, foi capaz de não fazer as suas próprias vontades, mas a vontade daquele que o amou por inteiro. O nosso Deus, o nosso Pai, o Pai das misericórdias. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.